Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, essa live é sobre tipos de marketing. A gente vai falar aqui de dois tipos, tá? Duas estratégias de marketing, que é o outbound marketing e o inbound marketing. Existem diferenças entre elas, né? Não existe certo nem errado. A gente vai falar isso durante a live, discutir alguns pontos, vantagem e desvantagem de cada um e alguns tipos de estratégias que vocês podem aplicar na sua empresa. E como o foco da live é startup, também vamos falar muito sobre startups. E aí, Diogão, você que é especialista aí, conhece seu trabalho há muito tempo, desde a época que você era advogado, já foi meu advogado, e naquela época eu já trabalhava, né, com digital, né? Trabalho com digital há mais de quase 20 anos, com a minha agência PhD Virtual há mais de 15. E naquela época eu já trabalhava com isso e vi seus primeiros passos aí, entrando no mundo das startups, com a Find, me detonando. Uma das poucas, né, empresas, startups potiguares que despontaram. E agora você vai trazer um pouco aí da sua experiência na parte de outbound, que foi o que você implementou mais, né, lá na Find. E hoje, né, você como consultor de startups, pode passar muita experiência aí para a galera que está começando agora e alguns erros que são feitos na parte comercial da coisa, né? Porque não é só você ter a ideia e botar no mercado. Você tem que vender, né? O objetivo de todo mundo de startup é faturar. E sem um processo comercial organizado, sem uma estratégia comercial organizada, isso tudo, a ideia vai pelo ralo e às vezes o sucesso ou insucesso depende disso. Então fala um pouco para a gente aí sobre, vamos começar com o outbound, né? Fala um pouco o que é isso, né? Esse nome e principais estratégias. Vamos bater um papo sobre outbound e a gente vai fazendo algumas comparações com a estratégia do inbound. Bom, legal. Bom dia a todos aí nessa manhã fria e chuvosa, pelo menos aqui em São Paulo. Mas sempre bom estar falando sobre vendas e empreendedorismo. É sempre muito legal. Primeiro, para a gente falar sobre inbound e outbound, a gente tem que diferenciar os dois. Fazer uma diferença bem básica sobre o que é o processo inbound e o processo outbound de marketing e vendas. Para a gente fazer assim, a primeira página, tá todo mundo alinhado. O inbound é aquele processo que você atrai o cliente através de estratégias, geração de conteúdo, posts. O cliente vem até você e aí você qualifica e faz a venda. O inbound já é um processo mais diferente. O outbound é um processo diferente. O outbound, você vai atrás do cliente. Ativamente, você prospecta esse seu cliente. Seja através de e-mail, seja através de ligação, seja através de eventos. E você faz essa prospecção ativa, qualifica e vende. Então, assim, para a gente já diferenciar o que é o inbound e o que é o outbound, aqui num conceito bem raso, mas de 1 minuto para todo mundo entender. Sobre o processo de outbound, que é o que a gente domina mais e o que a gente sempre aplicou na Find.me e agora na iWaste, que é outra empresa que eu sou sócio, que é uma empresa que trabalha com gestão de resíduo, a gente sempre utilizou, e a forma que me sinto mais confortável, utilizando o outbound. Só que para a gente utilizar o outbound, primeiro a gente precisa entender quem é o nosso cliente. Esse é o primeiro passo de a gente definir qual estratégia que eu vou utilizar ou não. Definição de pessoa. Isso. Saber, cara, para que eu vou vender? Quem é minha persona? E fazer um estudo sobre isso realmente. Depois que a gente entende quem é esse cara, para quem que a gente vai vender, entender o porquê que ele está comprando isso da gente. Ou seja, entender o conceito de job to be done. Que também, de uma forma bem simples, você não compra uma furadeira, você compra um furo na parede. Isso. Ou
Por que que uma pessoa vai para academia? Isso. Eu ia falar Ah, isso. é para ficar forte. Ok, mas outras pessoas vão para emagrecer. E outras pessoas vão simplesmente para paquerar. É Você aquela precisa entender. ele Hã? vai para academia porque a maioria não vai para academia porque gosta, né? Se malhar, engordasse, ninguém ia. Então assim, você precisa entender o porquê que o seu cliente está comprando ou precisa daquilo. Então, você já sabe quem é o seu cliente. Dois, você já sabe por que o seu cliente está comprando aquele tipo de serviço. Três, você vai onde é que ele está. Você precisa entender onde é que ele está. Ele está no Facebook, no Instagram, ele está no LinkedIn. No caso da Find Me, por exemplo, cara, abordagem total via LinkedIn e feiras. Então a gente sabia onde encontrar esses caras. A gente definiu nossa persona lá e é lá que a gente vai, é lá que os caras estão e vamos abordar de forma ativa lá. Obviamente que tudo tem um processinho. Na iWastes, a gente mapeou todas as empresas, a gente dividiu, segmentou o mercado de resíduos em gerador de resíduo, transportador de resíduo e destino final. Então a gente mapeou toda essa cadeia, estamos atacando inicialmente os transportadores. Então, mas a gente vai abordar os transportadores do Brasil inteiro? Não, vamos começar por São Paulo. Então mapeamos os caras, onde é que esses caras estão e vamos ligar. E aí, sabendo quem é o nosso cliente, sabendo por que o nosso cliente está nos comprando e sabendo onde ele está, aí a gente vai decidir. É melhor a estratégia do inbound? Por quê? Porque sim, por que não? É melhor a estratégia do outbound? Porque sim, por que não? Então, assim, de uma forma bem resumida, acho que a gente precisa dar uns 2 ou 3 passos atrás para depois definir qual é a nossa estratégia. E como é essa abordagem, Diogão? Vocês ligam, simplesmente se apresentam, já vai vendendo, ou vai fazer uma qualificação do cara antes? Porque ligar para quem não faz sentido, né, que não é sua persona, é complicado, né? Você está perdendo tempo. E quando você liga para sua persona, né? E tipo, ele não tem, digamos assim, ele não é uma espécie de ICP, né? Que é o cliente ideal. É aquele cara que ele pode preencher os requisitos, assim como persona, mas na hora que você vai na conversa com ele, você já faz uma qualificação e vê, cara, insistir com esse cara é complicado, né? Não vai dar certo. Como é que você faz essa estratégia para... Porque a gente sabe que existe um custo, né? Tanto no inbound como no outbound, existe um CAC, um custo de aquisição de cliente. E no outbound, cara, é tempo. Ligação, tempo, energia dedicado a isso. Se você não qualificar bem o cara, né? E ligar para as pessoas certas e falar o que ele quer ouvir, o que ele precisa. Então fala um pouco aí, você usa uma tal de spin selling, né? Uma estratégia muito conhecida. Situação, problema, implicação, necessidade. Fala um pouco aí dessa estratégia aí que você aplicou durante muito tempo com sucesso. Tá, então vamos lá. Uma vez que a gente definiu nossa persona, fez aquele dever de casa, definiu a persona, entendeu por quê? Ele compra, ele precisa desse determinado produto ou serviço. E a gente sabe onde ele está, LinkedIn, por exemplo, e a gente definiu, cara, vamos abordá-los de forma mais ativa, então vamos para o outbound. Aí você começa a desenhar suas estratégias. Tem toda uma cadência. Vamos fazer uma primeira abordagem aqui no LinkedIn, vamos adicioná-lo. Você adiciona e aí você tenta trazer algum rapport, alguma coisa que tenha semelhante entre vocês. Você conhece fulaninho. Então, assim, para ele não identificar que você já está vendendo de primeira. Isso espanta. Uma vez que ele te aceitou, aí tem toda aquela cadênciazinha de você abordá-lo, mas de uma forma mais singela. Oi, tudo bem? Vi nas suas últimas publicações que você está interessado nisso, nisso e nisso. Ou eu vi que você foi promovido de cargo. Que legal. Eu tenho certa experiência nesse tipo de serviço. Será que a gente consegue conversar? Então, não é nada... Primeiro, você tem que oferecer alguma coisa para ele, sem ser o seu produto, sem ser o seu serviço. Ele precisa estar interessado em você. Boa.
Uma vez que ele caiu, aí você segue também com o seu fluxo. Sobre essas estratégias que você falou de qualificação, existem muitas, né? Spin Selling, que é as mais conhecidas, né? E tem até um livro chamado Spin Selling. É o seu de cabeceira. Falar que é o seu de cabeceira. Cara, tem esse, mas tem outros também. Tem o Receita Previsível, que é outro livro muito recomendado para quem utiliza o Outbound. Sobre metodologias também, tem o GPCT, Goals, Problems, Challenges, ou seja, desafios, e o Time, está naquele tempo certo. E o BENT, que é o budget, o cara tem o orçamento, você achou sua persona, então ele tem budget, ele tem orçamento para aquele projeto, aquele produto ou serviço. O A de autoridade, ele é o cara certo. Às vezes eu vou falar com o dono da empresa de segurança, a gente errou muito por causa disso, cara, vamos procurar o dono da empresa, vamos adicioná-lo no LinkedIn e vamos tentar vender para ele. Errado. Será que é ele que resolve? Quem tem... Isso mesmo, a dor dele não é operacional. A dor dele é fluxo de caixa, por exemplo. Estou perdendo cliente, estou ganhando cliente. Enquanto que a gente precisava achar o cara responsável pelo operacional. Quando a gente achou esse cara virou autoridade. Ele não tem a caneta para assinar o cheque. Ok, mas ele é um grande influenciador lá dentro. Ele que faz ajuda ao dono a aceitar. Ajuda a vender e a tomar decisão. Então, o B de budget, o A de autoridade, o N de necessidade. O cara está precisando daquilo naquele momento, ou ele está com uma outra operação, está mudando de ERP, ou seja, está com uma operação muito focada lá e não está naquele momento. Naquela necessidade não é agora, e consequentemente ele não está no time, que é o último, o T, ele não está no time de tomar essa decisão. Então, durante esse processo de qualificação, você tem que bater esse checklist. Se o cara tem o dinheiro, se o cara é autoridade, ou pelo menos um grande influenciador lá dentro, se ele tem aquela necessidade e se é naquele momento. Se não, puta, cara, me liga daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, você já anota no seu CRM e você vai abordá-lo novamente. Lembra que a gente conversou, como é que está aquele teu projeto? Já encerrou, a gente pode retomar um novo projeto agora, sim ou não? Então esse processo de qualificação é muito importante. Aí você já está entrando no processo comercial depois da abordagem, né, que se assemelha muito ao que a gente faz no inbound. As diferenças é mais na questão da captação do lead, da abordagem. Mas quando você vai para o campo de batalha, né, isso se aplica tanto no outbound quanto no inbound, porque isso aí já é processo comercial mesmo de negociação, organização, utilização do CRM, que eu queria que você também falasse um pouco, que ajuda muito, né, a organizar esse processo, a não se perder nas negociações, a criar tarefas, enfim, quando liga para o cara, relembra a conversa, entendeu? Cara, a gente falou há 3 meses atrás e você estava construindo aí da sua sede, por exemplo, para começar o investimento, você conta toda a historinha, aí o cara, porra, esse cara é diferenciado. É diferente, por exemplo, vou dizer um modo de não fazer outbound, ao mesmo meu ponto de vista, você pode comentar. Empresa de telefonia, meu amigo, me ligam da Claro, da Oi, da TIM, você fala com uma pessoa, na outra semana liga outro vendedor, cara, eu já falei com vocês, eu não quero, aí você se torna chato, né? Então, fala um pouco aí pra gente como não ser chato no outbound, né? E a importância de utilizar um software como o CRM, né? Fala um pouco pra gente disso daí, que é algo bem avançado aí, é algo básico para quem trabalha com venda há muito tempo, mas para quem está começando, pessoal de startup, é algo que tem que ser levado em consideração desde o início das negociações. Tá, vamos começar primeiro pelo como não ser chato. O como não ser chato vai parecer contraditório, mas o como não ser chato é não vendendo, é não oferecendo. O ideal é que ele se sinta naquela necessidade tão grande que ele peça, cara, pelo amor de Deus, me dá esse teu produto, que é o que eu quero. Esse é o mundo dos sonhos. E existe também métodos para você chegar a esse
a esse momento, né? O modelo NES, por exemplo, você identifica a necessidade, expande essa necessidade e aí você chega com a solução e o cara, é isso que eu quero, pelo amor de Deus. Massa. Mas obviamente, para não ser chato, não é aquele cara que tem que insistir. Não ficar forçando a venda, cara. O vendedor é muito estigmatizado porque sempre foi aquele cara empurrador. Compra logo isso aqui que eu preciso bater minha meta e tchau, obrigado. E isso já ficou para trás faz muito tempo. Hoje a gente passou da era do produto para a era do serviço e hoje a gente está na era da experiência. Não sei até quando, as coisas estão mudando tão rápido, mas hoje nós estamos na era da experiência. E a experiência, ela começa no primeiro contato, na compra. Se esse processo de venda ele já é estressante, cara, provavelmente teu NPS ou tua retenção já não vai ser tão boa. Ou você vai ter mais trabalho para reter esse cara. Tem que analisar, né, os números durante as negociações, né, para você ver o que você está errando. Porque quando você acerta, ótimo, toca o sininho, liga a buzina, comemora, fechou. Agora, quando você não fecha, é importante também saber o motivo que não está fechando. Senão você vai ficar errando. E o CRM, os relatórios, né, servem para isso. Para você olhar também os losts. Por que esses caras não estão comprando de mim? Será que eu estou com preço errado? Será que o concorrente é melhor? E baseado também nas perdas, né, que o CRM vai dar, você reelaborar essa abordagem, né? E ver, mudar o modo até para você, o seu percentual de conversão aumentar. A cada 10 propostas, quanto você está fechando? Acho que você está Na verdade, até antes, né? Quantas pessoas eu boto dentro do pipe, boto no CRM e quantas dessas passam para a próxima etapa, para outra, até chegar na proposta e no fechamento em si. Por isso também, como você falou, a importância de ter um CRM bem feito, com etapas bem definidas, com prazos para cada etapa. Cara, você passou, um exemplo, 7 dias aqui, você não conseguiu passar para a próxima casinha lá, para a próxima etapa, o cara dá loja, porque esse cara, você está só gastando energia com ele, ele provavelmente não está tão qualificado, não é tua persona. Nossa. Então, com etapas bem definidas, prazos bem definidos, e aí você consegue acompanhar os números e onde é que está o gargalo. Se é na segunda etapa, se é na terceira, se é lá na boca do funil, ou seja, a tua persona não está de fato, não é a ideal, ou se é no momento da apresentação, que o pessoal não está tão engajado, ou sua apresentação não está tão boa, ou se é no momento da proposta, e aí pode ser que seja o preço. Então, assim, você precisa segmentar bem e acompanhar bem também, no mínimo semanalmente, para você ver onde é que está o gargalo. E aí você vai agir no gargalo. Massa. Beleza. E, assim, vocês tentaram alguma forma... Vamos falar um pouco do inbound também agora. Vocês chegaram a tentar alguma estratégia de inbound? Você acha que existe possibilidade do cara que trabalha outbound acabar pivotando, migrando para o inbound e vice-versa? Questão de testes, métricas, né? Os KPIs da vida. Explica um pouco para a gente aí dessas siglas e como é que vocês fazem para tomar essas decisões, né? Entre um método e outro. Como a gente falou no começo da live, não tem método certo, né, de captação. Existe método que funciona e método que não funciona, e também a cultura, o modo de trabalho da empresa, que isso vai, de fato, fazer com que a estratégia funcione ou não. Então, fala aí um pouquinho aí dessas métricas, né, para vocês saberem se está no caminho certo ou não, e essa questão de trabalhar com um ou com o outro, você que faz muita mentoria aí para startup, pega startups tanto nascendo quanto no meio do caminho. Como é que você aborda esse tipo de estratégia quando você conversa com eles sobre formas de captação, né, de inbound e outbound?
Tá, eu vou reforçar o que você falou. Não tem o certo e nem o errado. Tem o que você sabe trabalhar mais e dar mais resultado, você sabe trabalhar menos e dar menos resultado. A minha opinião e a minha visão é sempre, cara, foca no que te dá resultado e esquece, pelo menos por enquanto, o que não te dá. A, sobre os dois trabalharem em conjunto, é assim, a gente sempre foi, a gente sempre aprendeu durante o processo de aceleração, durante esse processo também, conversando com outras startups, conversando com os nossos fundos que investiram na Find, com os mentores. O que a gente sempre aprendeu é, cara, você tem que ser ninja em um. E um dos caras que eu acho mais fantástico, inclusive, ele tem um podcast que para mim é talvez o melhor do Brasil, se não um dos melhores, que é o podcast o Playbook da Astela, que é do Rigonato. Ele é até bem radical com relação a isso. Ele, cara, você precisa escolher um e ser ninja em um. Ele é tão radical que ele diz assim, a ponto de que você até ter 10 milhões de dólares de faturamento, você precisa ter um produto, uma persona, um canal. Se isso é certo, se isso é errado, eu não vou discutir. Eu acredito nisso também. Alguém pode chegar e dizer, mas a minha empresa funciona com os dois. Cara, beleza, mas se você for ninja em um, talvez você esteja perdendo tempo, energia, paixão e dinheiro nesse outro que não funciona tão bem. É a questão do foco, né, Diogão? A questão do foco. Às vezes você está querendo, por exemplo, eu vou pegar o mercado todo. Isso não existe, né, velho? Hoje em dia, as coisas estão muito nichadas. Então, assim, por exemplo, nós somos uma agência digital. Quantas agências digitais tem no mundo? Essa história de ficar chateado porque um cara trocou a agência de um para outro, isso não existe, velho. A gente tem nosso mercado aqui, né? E a gente focou em um tipo de cliente. Tem cliente, por exemplo, agência igual a minha, que faz os mesmos serviços, que, por exemplo, não pega empresa que fatura menos do que 350 mil por mês e tem pelo menos 10% de budget para marketing. 35 pau por mês. Ele não pega, ele nem conversa com o cara. Então é o nicho dele. Ele focou nesse tipo de persona, nesse tipo de cliente, entendeu? E a gente não, a gente é outro tipo. Então, tem agência só especializada em startup, tem agência só especializada em clínica. E aí, quando você foca, né, tanto a estratégia de captação de lead, né, que é como nasce um cliente, ele vira lead, depois você vai negociando, ele acaba virando cliente. Então, desde a estratégia de captação desse lead, seja inbound, seja outbound, até a efetivação da venda, se você não tiver um foco, né, em pelo menos, não necessariamente um só nicho de mercado, mas um tipo de cliente, né, aí você fica meio que perdido. Foi o que, se eu não me engano, você comentou uma vez comigo que fez isso, né, já estava vendendo para muitos tipos de empresas, né, e acabou, quando focou, o negócio começou a decolar bem mais. É o que o Rigonato chama de Normandia. Onde é que está a tua Normandia? Você não pode atacar todo o território francês, todo o litoral francês de uma vez. Cara, vamos mapear o território e vamos ver onde é que tá mais falha, onde é que tem a maior necessidade, onde é que tem a maior oportunidade. É lá na Normandia, então os caras focaram toda a tropa deles lá, toda a energia deles lá. E assim eles conquistaram o território francês. Nossa. Durante a aceleração, com o pessoal da startadora, lá o Vini, eles têm a teoria do pequeno monopólio. Então, assim, a Find, eu vou voltar sempre para a Find porque foi o que a gente consolidou mais. A iWaste a gente ainda está testando muito. Mas a Find me queria vender para todas. Para quem não conhece, a Find é uma plataforma de gestão online de vigilantes. Só que uma empresa de vigilância, ela tem, além de vigilante, tem portaria, tem limpeza, tem controlador de acesso, ou seja, tem muita gente. E são milhares de pessoas, de fato, que trabalham em uma empresa de segurança. Cara, a gente não consegue vender para todo mundo, a gente não consegue atuar em todo mundo.
E tem mais, tem as empresas que tem só limpeza. Tem empresa, cara, eu consigo fazer, vamos adaptar. E de fato, se a gente quisesse dar sim para todo mundo, a gente não ia ter braço. E a gente não ia conseguir formar, ou tentar, que é o que a gente está tentando, formar o nosso pequeno monopólio no segmento de segurança patrimonial do Brasil. Se a gente for atender todo mundo que faz serviços externos, a gente não tem braço. Então, cara, vamos focar aqui. A nossa Normandia é o quê? É vigilante. Nós vamos ser a referência do Brasil em vigilante. Mas dá para fazer, dá para gente adaptar. O cara liga para você. Eu quero. Cara, sinto muito. Agora não. Então, às vezes, você tem que dar não. Como assim? A gente, nesse momento de crise, eu tenho que botar cliente para dentro. Ok? A longo prazo não é sustentável. Você vai botar, pode até botar o cara agora. Ele não vai ter uma boa retenção, um bom engajamento e ele vai dar churn. Ele vai cancelar. Ou seja, olha a energia que você gastou para botar esse cara para dentro, reter esse cara para daqui a 2, 3 meses esse cara cancelar. Ou seja, foi um custo incrível, gigantesco que você teve. Já com a sua persona bem definida, você vai e ataca o cara, e esse cara você sabe que ele não vai cancelar. Isso se assemelha também na parte de inbound, essa qualificação, né? A gente aqui na agência, a estratégia não é o outbound, é o inbound. A gente já tentou o outbound, não deu certo. O inbound não deu certo. Como? A gente tentou o inbound também, não deu certo. Pronto, tá aí um exemplo, né, que o outbound funcionou para Diogo e não funcionou para mim. E o inbound funcionou para mim, para nós, né, e não funcionou para Diogo. Mas algumas coisas se assemelham bastante, né? Porque, como eu disse, é mais a questão da abordagem do lead. Quando vários clientes aqui são atraídos pelo nosso trabalho de inbound, né, eles nos acham no Google, porque, por exemplo, o cara pesquisa no Google sobre como aumentar o alcance no Instagram. Aí ele acaba achando um artigo nosso. Então, isso é inbound. A gente fez um conteúdo, né, fez o que a gente chama de SEO, que é uma otimização do site, da publicação para o Google. E a gente ficou bem ranqueado, a nível Brasil até, com esse termo. Primeira página, segunda página. E aí, muita gente acessa, aí diz, o que é isso? É uma agência. Acaba ganhando autoridade, né, no assunto e acaba pegando orçamento. Aí acontece muito do cliente que nos acha no inbound querer que a gente faça um escopo para ele que não é para ele, porque ele acha que sabe o que é bom para ele, né? Mas quem sabe é o especialista, que somos nós. E aí ele procura, cara, eu preciso que você gerencie minhas redes sociais. Aí eu disse, olha, a gente tem um compliance aqui que só rede social a gente não vende. Não, mas quanto é, não sei o que, eu pago, não sei o que. Eu disse, cara, eu não vendo, porque você não vai ter resultado, você vai cancelar, vai ser desgastante. Se você... No final ele pode até sair falando mal, ou seja, cara, só dor de cabeça, velho. A PHD não dá retorno, investir nos caras. Aí o cliente que está escutando a conversa não sabe da história toda. Então, é a mesma coisa do cara procurar um paciente, ou um médico, um paciente procurar um médico, chegar, doutor, eu tô com dor aqui, praça tal remédio para mim. Não é assim que funciona, entendeu? Aí a gente explica, cara, o que é bom para você? Eu analisei teu mercado, analisei. E esse seria um projeto inbound, que é assim, assim, assado, explica. Ele, não, mas o meu cliente não vai fazer isso, não sei o quê. Então, muitas vezes é o que o cara acha. Ele nem testou. Aí eu diz, olha, você está insatisfeito com o tipo de estratégia atual. Você quer que eu faça a mesma coisa que outra agência fazia com você? Não vai dar resultado. Aí ele falando que o pessoal não lê hoje, o pessoal não lê mais, não sei o que, tem, manda. Aí eu terminei a objeção dele. Como foi que você nos achou? Aí ele, cara, eu fui no Google e pesquisei alguma coisa de Instagram. Mas pronto, você achou um artigo meu, você leu, você gostou, por mais que você não tenha lido tudo, você pode ter lido 3 parágrafos, lido 3 parágrafos. E aí você sentiu alguma autoridade nossa no assunto e pegou orçamento. E tá aqui na boca do Google para fechar comigo. Aí no final da história o cliente foi e topou, entendeu o processo e fechou um pacote de inbound e tá satisfeito, tá gerando lead, tá gerando venda. Eu disse, pô, Danilo, funcionou, né? Eu disse, pois é, mas poderia não ter funcionado se você não fizesse o dever de casa e tal. Porque puxando mais agora,
falando um pouco de inbound, né? O inbound marketing, ele, apesar de usar todas as estratégias aí que você falou, do processo comercial, que é algo, né, já de outro setor praticamente, mas ele atrai o lead, ele gera o lead não por abordagem corpo a corpo, ligação, etc., LinkedIn, falando. Ele simplesmente não faz nada, ele fica esperando os leads serem gerados. E como é que a gente gera esses leads, né? Por meio de conteúdo, por meio de tráfego pago, enfim, por várias estratégias que você vai colocando. Um projeto inbound completo envolve SEO, envolve tráfego pago, anúncios, né, em redes sociais, envolve vídeo, envolve e-book, envolve cadência, uma sequência de e-mails. Por exemplo, o cara baixa um e-book sobre, por exemplo, um médico ginecologista, por exemplo. Aí fez um e-book lá para as mulheres, eles baixaram, dependendo do assunto, e aí ele entrega parte do conteúdo nesse e-book. Só que tem uma sequência de e-mails depois baseada no comportamento do lead. Se ele abriu o e-book, se ele não abriu. Se ele não abriu, já chegou outro tipo de e-mail, com automação de marketing, né, através de ferramentas. E tentando, você baixou o nosso e-book, se cadastrou, mas não leu. Aí ele já vai se qualificando. Então, o cara a cliente o lead, né, que clicou, que leu o e-book, recebeu um outro tipo de conteúdo que é uma sequência. Ela vai se envolvendo. Aí aquele cliente que está clicando em tudo, está consumindo conteúdo todo, que está acessando o site de novo, que existem ferramentas que indicam isso, pronto, ele está qualificado, ele está assim, quase pronto para alguém fazer alguma abordagem. Se ela não entrar em contato, a maioria já entra em contato, mas quando não entra em contato para agendar uma consulta, né, pode ser feito algum tipo de abordagem por e-mail e tal. Então é mais ou menos a diferença, essa daí. Só que o grande problema para a startup, né, que a gente está falando aqui, é a questão também de orçamento, né? Porque um projeto de inbound, muitas vezes, o próprio cliente não vai saber desenvolver. Mas, assim, eu tenho aqui uma dica muito importante para esse pessoal, né? Que está começando agora ainda e tal, não sabe nem como vai vender ainda, tá organizando tudo. É que ele pode, pelo menos, trabalhar o marketing de conteúdo. Porque o marketing de conteúdo é uma parte do inbound. Então, não necessariamente você precisa fazer um projetão de inbound completaço, caro, com agência, com tráfego pago, com tudo, mas pelo menos você tem que criar conteúdo. Um grande exemplo disso foi a RD Station, uma startup de software que recebeu um aporte aí, uns meses atrás, de 200 milhões de reais, que começou, né, o projeto dela foi todo de inbound, e ela, durante um ano, ela não tinha nenhum produto para vender, mas ela passou um ano produzindo conteúdo. Hoje, quando você bota no Google várias coisas sobre marketing digital, aparece artigo deles lá. E é assim que ele capta lead, através de conteúdo. Foi a parte inbound que funcionou para elas. Então, assim, as startups que estão começando, principalmente quando vai vender algum produto complexo, né, que existe uma educação prévia do cliente, ela tem que começar a produzir conteúdo e ter um mínimo de noção de SEO. Não é uma coisa de outro mundo. Você bota no Google aí técnicas de SEO, de SEO, vê vídeos e tal. O basicão que você vai fazendo, vai criando conteúdo baseado na dor do cliente. Porque ele não pesquisa, por exemplo, ele não vai chegar para pesquisar exatamente o que você vende. Uma coisa que você está inventando agora, que nem existe. Então ele vai pesquisar mais a dor dele. Tipo, como faço para organizar meu processo comercial? E você, por exemplo, vende CRM. Ele não está pesquisando sobre CRM. Ele não sabe nem o que é. Aí aparece lá um artigo ensinando um processo comercial e dentro desse artigo ele cita o CRM. E a empresa é de CRM. E é aí que começa esse relacionamento com o futuro cliente, né? Baseado em conteúdo. Então, assim, por mais que as startups não possam fazer um projeto mega gigante de inbound, eu acredito que é interessante que ela, no mínimo, faça esse marketing de conteúdo. E fazer marketing de conteúdo não é produzir conteúdo. Não é só produzir conteúdo. Existem duas coisas diferentes. Se você chegar no Instagram lá e só ficar colocando conteúdo, e não captar lead nenhum, você não está fazendo marketing de conteúdo. Você está criando conteúdo.
Marketing de conteúdo é quando você gera lead. É quando você conhece quem são aquelas pessoas mais engajadas. Por exemplo, essa live aqui. A gente fez essa live e tal. Depois eu posso colocar essa live para baixar. Então, eu posso, por exemplo, se eu quisesse prospectar startups, eu faria um tráfego pago sobre esse assunto aqui, né, de inbound, outbound, e colocaria para fazer o download. Faria um tráfego, colocaria uma landing page, uma página de pouso, que o cliente, para acessar a live gravada, teria que botar nome, telefone, e-mail ou alguma outra informação que me ajude a qualificá-lo, e aí ele receberia o material. E aí ele entra na minha base. E aí começa o relacionamento. E aí, por mais até que o momento de compra do cara da startup não esteja na hora, ou seja, ele não tem, por exemplo, o orçamento para me contratar agora. Mas lá na frente, quando ele tiver, quem foi a agência que ensinou tudo pra gente, que até hoje manda e-mailzinho pra gente com conteúdo bacana de startup, é a PHD. Então, a autoridade, o relacionamento, os gatilhos mentais aí da tomada de decisão do cliente, a nossa agência estaria lá na frente. Eu estou citando um exemplo, né? De projeto de inbound, e que também você vê que não foi nada demais. Faz uma live, grava, bota para baixar e bota para fazer download. Capta lead, o lead vai se relacionar com você, você vai, através de uma ferramenta que o que a gente utiliza é o RD Station, saber tudo o que acontece com ele, se ele abriu o e-mail, se ele não abriu, se ele acessou o site, que páginas do site ele está acessando, e a ferramenta automaticamente vai lhe dando a pontuação. O lead que abriu, baixou a live e não clicou, não ganha nada. O lead que baixou e clicou, ganha 5 pontos. O lead que acessou seu site, ganha 5 pontos. E aí vai qualificando a ferramenta. Aí a diferença básica do inbound e do outbound está aí. Enquanto o outbound liga para o cliente, você filtra, né, faz a sua persona e tal, gera uma lista de possíveis clientes e sai ligando, sai entrando em contato com as estratégias que o Diogão falou aí, de modo, né, de qualificação na conversa e tal. O inbound, ele meio que ele tenta fazer isso sozinho. Ele meio que qualifica sozinho, baseado no comportamento do lead, né? E a base de tudo é o marketing de conteúdo, mas envolve tudo isso. Envolve e-mail marketing, envolve SEO, envolve criação de conteúdo, às vezes é e-book, às vezes é quiz, que são perguntinhas que se faz, o cara responde baseado na resposta a alguma ação. Tráfego pago, se é Instagram, Facebook, se é Google Ads, vai depender. Tem um cliente aqui que tem serviço de tráfego de Google Ads que vende absurdo. Tem um cliente que só vende no Instagram. Então, tudo isso um gestor de tráfego, né, profissional vai fazer essa análise. Eu sei que para a startup fazer tudo isso que uma agência faz é meio complicado, mas como eu disse, pelo menos a criação de conteúdo, o marketing de conteúdo, que é barato, fácil de fazer, e isso eu acredito que, por mais que você trabalhe outbound, né, você tem que ter, no mínimo, uma pontinha de inbound, que seria a parte de marketing de conteúdo. E não misturar as duas coisas ao mesmo tempo, como o Diogão falou aí, que realmente tem que ter foco. Mas o conteúdo, ele ajuda a educar o mercado e ele ajuda o teu líder ele ficar mais preparado para ele comprar. E além de tudo isso, o importante saber, independente se é o inbound ou se é o outbound, isso precisa estar muito bem metrificado, aonde que você quer chegar, quanto tempo você quer passar com o lead em cada etapa, quantos leads você quer passar de uma etapa para outra, e saber também que esse processo demora tempo. Porque o que acontece ok, eu vou fazer o inbound. Uma empresa, startup, eu vou fazer o inbound. Aí dá 2 meses, 3 meses, cara, não, inbound para mim não dá certo, não. Eu vou para o outbound mesmo. Aí chega no outbound, o cara vai lá, começa a ligar, não define persona, não sabe onde é que os caras estão, vai procurar o cara no Facebook, sendo que o cara tá no LinkedIn, e começa a ligar, e aí, rapaz, o outbound também para mim não dá certo, não. Então vamos testar os dois. É aí onde o negócio começa a ficar avacalhado. Eu não estou dizendo para não testar. Precisa testar e definir. Uma vez definido, vai. Mas até o processo de teste precisa de maturação. Precisa de métricas definidas e precisa de tempo.
para que você saiba de fato, puta, é aqui mesmo a minha Normandia, ou aonde eu sou bom é no outbound, ou onde eu sou bom é no inbound, é aqui onde eu vou gastar as minhas energias, meu dinheiro, o meu tempo. Assim, fazendo um comparativo, né? Tem muitos clientes aqui, a maioria da agência que tem projeto de inbound rolando com a gente, eles já existem. Então, assim, já estão no mercado e tal, estão com as dores são parecidas, os clientes que nos procuram. E aí, quando a gente começa a falar do inbound, explica tudo, muitas vezes ele já vem educado, porque já pegou o material nosso, então fica bem mais fácil de converter. A nossa taxa de conversão antes do inbound era 10:1, depois do inbound é 10:4. Então, a cada 10 propostas que a gente passa, 4, estou falando de inbound, 4 a gente fecha. Antes era 10:1. E aí, a preocupação do cliente é eu preciso vender agora. Né? E o inbound não é feito assim para vender agora. Existem jornadas de compra, curtas e longas. Teve cliente nosso aqui que a gente pegou de inbound, que ele fez uma live, colocou para baixar a live, né? E o lead, em 5 dias, comprou um curso online dele de 800 e poucos reais. Então, foi uma jornada curtíssima, mas que foi uma estratégia de inbound que deu certo. Rápido. Mas não é a regra. Isso que o cliente precisa entender. Cara, a gente vai fazer o máximo para que seja vendido o máximo no menor espaço de tempo. Aí o que a gente faz? Mas não é a regra. Aí o que a gente faz nesse caso? A gente começa o projeto inbound, mas rola campanhas de fundo de funil, que é o cliente que está pronto para comprar, que está buscando já o serviço, com alta taxa de conversão, né? Tem estratégias de ads aí para você fazer isso. E aí o cliente já começa a vender logo. Então, assim, a urgência dele de vender logo é atendida por campanhas de fundo de funil e ele faz campanhas de inbound de topo e meio de funil, né? Topo de funil é quando o cliente está ainda descobrindo, né, o problema. Meio de funil é quando ele já descobre, ele está analisando, bababá. E o fundo é quando ele está pronto para comprar. Então, você mesclando campanhas, né, tanto de fundo como de topo, no inbound, ele dá muito resultado também. Mas, como eu disse, é sempre a questão do cliente ele procurar. Você não vai sair correndo atrás dele, fazendo abordagem, como é a parte de outbound. Então, é isso que muitas startups podem testar no inbound. Pô, se eu rolar com um negócio de inbound, eu só vou ter cliente daqui 6 meses, 1 ano. Mas aí, talvez, você rolando um bom marketing de conteúdo, com uma estratégia de fundo de funil, talvez você já consiga bons resultados de alguns clientes de curto prazo. Apesar que o forte mesmo é longo prazo, até porque trabalhar com SEO, que é o tráfego orgânico do Google, otimizar os sites para isso, leva um tempo. Agora, quando vem o tráfego, amigo, segura a peteca. Tem cliente nosso aqui da área de oftalmologia que está na primeira página do Google, toda hora cotação. E antes não acontecia. Mas quando vem, o tráfego é barato, o lead é barato, ele vem qualificado porque ele consome conteúdo e a autoridade do gatilho mental está na cabeça do cliente quando ele consome o conteúdo e vê avaliações. Ter uma presença digital hoje para startup é muito interessante. O cara bota o nome da sua startup no Google e vê o quê? Tem avaliação lá de cliente? Tem vídeo? Tem o quê? Às vezes o cara não tem nada lá, o cara bota o nome da empresa, não tem avaliação, não tem nada. Então, o cliente hoje ele pesquisa muito antes de comprar. Né? Olha a reputação da empresa. Então, é preciso ter também esse cuidado digital pelas startups. É isso mesmo. E outra, ter cases, construir cases também dá muita referência. Isso. Quando o cara entra no seu site, você tem os concorrentes deles estão lá, ele, puta, eu quero também. E outra coisa interessante também, seja no inbound e no outbound, digamos que o lead percorreu todas as etapas do funil, chegou lá no final e ele não fechou. Cara, você não vai esquecer ele para sempre. Isso. Você vai ficar nutrindo ele com conteúdo, com a nova ferramenta que você lançou, com a matéria que você saiu na imprensa, com o próximo lançamento, com a nova feature que você lançou. Então, assim, vai mantendo o cara todo mês, sei lá, de 15 em 15 dias, mandando um e-mailzinho para ele que ele volta. Isso. Porque se o seu produto for de fato matador, ele volta.
E aí, quando ele voltar, ele vai estar mais quente, ele vai estar mais propenso para esse fechamento. Boa, Diogão. Isso, inclusive, já aconteceu aqui na agência. Um cliente que a gente tentou em outbound, a gente ligou, ele agendou e tal. Já se conhecia, já teve um relacionamento e outro serviço. Apresentei o projeto. Ele falou, cara, não tem grana não, velho, para isso. Tô vendo que é legal, tô vendo aí que funciona já, mas no momento não. Ele continuou na minha base de leads, sendo nutrido, recebendo conteúdo, recebendo conteúdo. Um ano depois, o cara me procurou e disse, vem aqui que a gente vai fechar. Eu nem precisei explicar de novo o processo, tanto de conteúdo que ele consumiu lá no nosso blog, em alguns vídeos. Ele já entendia tudo, chamou e fechou. Então, o cliente ele se convence por si só. Isso tem até um filme, A Origem, que o cara entra no sonho do cara e implanta uma ideia lá e o cara quando acorda, pronto, vou tomar isso daí. Porque quando a decisão é tomada pelo próprio cliente sozinho, sem um vendedor ter que nem convencer, a venda se torna muito mais fácil. E isso é uma das características do marketing de conteúdo e estratégia de inbound. É quando a dor, de fato, está lá e ele precisa resolver aquilo. O papel do vendedor, do setor de marketing, de vendas, é identificar isso aí no momento exato, com a autoridade dentro da empresa e ele esteja naquele tempo certo e com o orçamento. Cara, se ele tiver com isso aí tudo, com esse checklistzinho do Bent que a gente já falou lá atrás, preenchido, e você fez o trabalhinho com ele, sem ser o empurrador, mas aquela venda mais consultiva, aquela venda de, cara, olha só os benefícios que você terá, olha só o que você está deixando de ganhar, ou o que você está perdendo, ou como a sua operação está ruim, como que você está trabalhando errado, como seus concorrentes estão fazendo, e você está ficando para trás. Se tudo isso for bem empacotado, você pegar o cara no tempo certo, com o orçamento, é o cara certo, tem autoridade, e você mostrou a necessidade, é muito difícil que ele não fez. O difícil é você conseguir casar tudo isso. Mas, como eu falei, com o tempo, você vai aprendendo onde estão as principais objeções e você vai sabendo responder quais são essas objeções. Você vai entendendo quem é cada vez mais a sua persona. Você vai entendendo cada vez mais por que ele está te comprando. No caso da furadeira, ele não compra uma furadeira, ele está comprando um furo na parede. Por que ele está indo para a academia? É para ficar mais forte? É para emagrecer? É para ficar... para paquerar? Você não pode tratar esses 3 tipos de pessoas da mesma forma. Você não pode ficar nutrindo um cara que quer ir para a academia para ficar mais forte com técnicas de emagrecimento. E vice-versa. Então você tem que entender onde está a dor do cara. Por que ele está procurando aquilo. E com base nisso você vai expandindo essa necessidade e esse conhecimento dele com relação a esse determinado tema, o seu produto, o seu serviço. E ele vai ficar cada vez mais quente e aí é a hora de você botar a bola para dentro. Massa, é isso mesmo. Bem, acho que a gente abordou aí muita coisa, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Esses últimos 10 minutos aí a gente pode tirar sobre inbound, sobre outbound, sobre processo comercial, sobre Google, marketing digital em geral. A gente está aqui. Pode tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham. E quem precisar falar pessoalmente, é só chamar no direct, né? Ou pelo WhatsApp. Nos canais da gente tem lá como você pode chamar. Que aí a gente tira dúvida também sobre tudo isso aí que a gente abordou nessa live aí com meu amigo Diogão. Isso aí. A responsabilidade tá grande, eu tô vendo o pessoalzinho entrando aí, tem muita gente fera de vendas que eu tô vendo, entrando e acenando aí pra gente. Então, assim, se eles estão aprovando é porque acho que o bate-papo foi legal. A gente conseguiu somar de alguma forma e deixar pelo menos aquela reflexão de, cara, será que eu tô indo pelo caminho certo? Onde é que eu vou focar? Eu tenho minha persona definida, isso para mim é o principal. Cara, eu tenho minha persona realmente definida, eu vou vender para o mundo todo. Verdade. Por que eles estão comprando de mim? E aí sim eu vou definir qual é a minha principal estratégia. Esse para mim é o recado.
Isso da persona, cara, tem umas coisas de tráfego que a gente trabalha aqui para cliente que, velho, tem umas coisas que é absurda a diferença. Por exemplo, algumas campanhas que a gente faz só para clientes que têm iPhone. A gente nem tá vendendo nada para iPhone. É somente que a persona da cliente só usa iPhone, cara. Existe um porquê disso. Aí no filtro lá nos testes, o resultado é absurdo. Enquanto, por exemplo, o custo de compra com Android tá tipo em R$ 30, 40 do e-commerce, o do iPhone vai e baixa para R$ 3, R$ 5, R$ 6. E vice-versa. Tem clientes que, quando eu jogo lá para Android, dá muito mais resultado. Então, isso são tipos de clientes, né? Então, tem cliente que gosta de utilizar o iPhone e acaba é um tipo de jeito de ser que acaba se tornando o tipo de cliente que compra de determinada marca. Então, é muito importante isso até na hora de fazer o tráfego. Muita gente trabalha lá com o botãozinho impulsionar, não filtra por renda, não filtra por localidade, por idade. Então, isso é bem básico também, isso se reflete tanto na abordagem comercial, que a gente tratou aqui, como também na hora que você vai fazer seu tráfego. O cara, eu investi em Google Ads, mas não dá retorno. Investiu errado. Ou você investiu errado, anunciou errado, ou a página de pouso, que é a landing page do anúncio, está errada, ou então o seu produto é ruim, você não tem mercado. Então, tem demanda, tem produto, tem preço, tem promoção. Um bocado de coisas aí que tem que ser analisada para saber se o negócio deu certo ou não. E o Instagram aqui vai demitir a gente aí daqui 1 minuto e pouco. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa, manda o direct que a gente tira suas dúvidas. Falou? Isso aí, pessoal. Estou à disposição, hein? Qualquer coisa, um abraço aí para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.